Salve, quebrada! Pedindo licença para chegar. Está começando o Desenrola Aí. No programa de hoje, vamos desenrolar sobre maternidade sem culpa. Seria possível colocar todas as mães na mesma largada e chegada? Teriam todas elas os instrumentos para que suas ações alcancem a perfeição? É possível adotar o mesmo olhar e considerações para diferentes realidades de vida de forma igualitária e de maneira justa? Bom, antes de prosseguirmos com o assunto, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para ficarem ligados em todos os nossos conteúdos. Quando abordamos a maternidade, estamos explorando o amor, a entrega, a dedicação, a renúncia e a responsabilidade do desenvolvimento humano de um indivíduo em formação que requer apoio e todos os cuidados necessários até a fase adulta. E para desenrolar sobre essas questões, nossa convidada é a psicóloga Andréia Arruda. Seja muito bem-vinda, Andréia. Agradeço o convite. Gostaria de dizer para vocês que eu estou bastante emocionada de tratar desse tema, porque é um tema também que me atravessa, né? Apesar de ser psicóloga, né, pedagoga, estar presente em vários coletivos e coletivas de mulheres, né, como a Escola Feminista Biayala, coletivo Flor de Cacto, que trata do trauma, do luto de mulheres na nossa quebrada. É uma responsabilidade muito grande, né, falar sobre esse tema, principalmente porque é um tema que me atravessa também, como uma mulher periférica, né, como mãe de 2 meninas. Então, eu me sinto muito honrada, né, e espero que eu possa contribuir com vocês. Ah, com certeza vai contribuir aí para ajudar várias mulheres que têm várias questões, várias dúvidas, vários receios. E bora desenrolar esse papo, né, gente? Andréia, a primeira pergunta é: quais são os principais desafios que as mães enfrentam em relação ao julgamento e culpa materna? Quando você me chamou, né, para a gente desenrolar esse papo, um dos textos aí de referências que eu trouxe para a gente pensar foi o livro da Conceição Evaristo, né, que chama Olhos d'Água. Então, e eu trouxe o texto da Conceição Evaristo porque ela começa exatamente, né, o livro Olhos d'Água é um texto dedicado à sua mãe e à relação que ela estabelece com essa mulher, essa dificuldade muitas vezes da gente reconhecer nossa mãe como um espelho para nós mesmas, né? Porque muitas vezes as mães têm para oferecer para os filhos somente a exaustão, o cansaço, o medo, os lutos, as perdas que ela não teve espaço para cuidar. Então essa relação acaba se tornando muito, às vezes, onerosa, violenta, e ao mesmo tempo, né, na busca incessante de ser uma relação afetuosa, né, como você disse já na apresentação, é uma relação que as mães são responsáveis, e muitas vezes a única responsável por cuidar, educar, né, e sustentar uma pessoa que depende dela. Então é um lugar assim de muitas vezes a gente rever, né, esse papel aí idealizado. A gente tem uma sociedade, né, que tem essa base aí judaico-cristã, e quando a gente fala de mãe, a gente coloca nesse lugar idealizado, muitas vezes em comparação com Maria, né, a mãe de Jesus. E aí a gente fica tentando, né, chegar nessa perfeição, nesse amor incondicional, né, nesse lugar do instinto materno, né, de que todas as mulheres nasceram para ser mãe, e é um lugar de muito adoecimento, porque a gente vai se sentindo cada vez mais imperfeita, incompleta, e aí vai surgindo a culpa, e consequentemente, nesse lugar de culpa, angústia, né, e pode chegar, inclusive, nesse lugar do adoecimento mental. Isso que você traz é bem interessante. A gente tem essa questão que todas as mulheres passam pelo porpério, e dentro do porpério também vem essa questão que pode surgir a depressão pós-parto. O que você tem para trazer sobre isso? Falar sobre a questão da depressão pós-parto também é um lugar de muito silenciamento. E essa depressão, ela tem várias causas, né? Mas muitas vezes a mulher se sente muito sozinha, se sente com muito medo, de não dar conta, né, daquela criança que chegou. E muitas vezes ela não dá mesmo. É um lugar muito dolorido de dizer assim,
eu não quero ver essa criança, eu não quero amamentar essa criança. Então, ela não está falando da criança, né? Ela está falando dela mesma, de todos os impedimentos que ela tem nesse momento para fazer esse lugar, né? Que na psicologia a gente chama de holding, né? De contorno, de acolhimento. Então, mas às vezes a mulher está voltada, né, para o seu próprio sofrimento. E ela não tem um lugar para despejar isso. Então, isso impede com que ela se encontre com essa criança da maneira como a gente acredita que seja saudável para os dois, né? Tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, esse lugar é um lugar, né? O puerpério, a gravidez, o parto e o puerpério são fases aí, né? De muitas dúvidas, muitos medos. E a gente não tem lugar, né? Mesmo no serviço de saúde, na unidade básica de saúde, a escuta é cada vez menor, né? A gente tem metas, né? Então, a gente não tem esse lugar para falar, eu estou com muito medo. A gente vive a violência obstétrica durante o nosso parto. Muitas vezes a gente não consegue nomear, dizer isso foi violência, só depois que a gente vai sentir o efeito disso no nosso corpo, que a gente vai dizer, nossa, isso foi uma violência. Então, são muitos desafios para essa mulher enfrentar e muitas vezes enfrentar sozinha. Muitas vezes ela tem quem do lado, às vezes ela tem a própria mãe ou os outros filhos que vieram antes para apoiar a chegada desse irmão mais novo. Então, todos esses aspectos a gente precisa sempre frisar que a doença mental, a gente não pode descaracterizar, né, a questão biológica, genética, né, mas que essa produção ela é feita na sociedade. E eu queria também te fazer uma pergunta ainda focada nessa questão da depressão pós-parto, que se chama, né, depressão pós-parto. Mas qual a duração dessa depressão? Isso tem um tempo? Não tem um tempo? Como que funciona? Não tem, assim, um padrão, né? Então, imediatamente após o parto, eu já posso ter essa sensação de tristeza, de inadequação, de não quero pegar, mas às vezes isso pode demorar 1 mês, 2 meses, e aí eu começo a ter sintomas, né? De rejeição, de não quero ver, eu quero ficar mais recolhida, falta de vontade de comer, de tomar banho, de me cuidar. E é isso depois de 2, 3 meses, né, do meu parto, isso pode aparecer, né? E às vezes a gente passa por isso, né? E a gente não deu nome, né? Muitas mulheres podem ter passado por uma depressão pós-parto e não foi dado nome, né? Foi dizer, é assim mesmo, depois do parto a gente fica mais cansada, fica debilitada, é uma mudança de hormônio, e não sei o quê, não sei o quê, e a gente tem que dar um jeito para seguir a vida. Só que esses sintomas, né, eles vão ficar dentro da gente, né, causando esse desconforto. E lá na frente, isso pode vir de uma maneira, inclusive, aumentada, né? Então, se a gente não cuida desses sintomas, né, que aparecem após o parto, isso pode aparecer também lá na frente. É importante buscar ajuda. Sim, 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 muito importante. E queria, né, reforçar, né, que a gente está falando dos equipamentos de saúde, mas também outros tantos lugares. Inclusive a nossa própria família, né, e as nossas amigas, né, que a gente possa sempre estar pensando, né, como é que está a nossa escuta em relação à inquietação, à dor da outra que chega para nos contar, né. Então, e a gente tem muita vergonha também de não dar conta. Então, eu tenho muita vergonha de não querer meu filho, eu tenho muita vergonha de não conseguir amamentar, eu tenho muita vergonha de não conseguir acolher. Então, além da culpa, tem a vergonha por conta dessa sensação de inadequação que é imposta, né, pra gente, porque a gente não está conseguindo atender o padrão que está sendo... Eu brinco muito com as minhas filhas, né, assim, eu não sou essa mãe que aparece nas propagandas do Dia das Mães, né, que está ali, às vezes, na nuvem, tocando uma harpa, né, então a gente tem que falar, eu sou uma mãe de verdade. E mães, né, de verdade, são mães que acertam pra caramba, mas que também vão cometer alguns erros. É que se o galo não canta, eu acordo com tiros. E um cheiro de fumaça que vem do vizinho queimando 2 quilos de cobre e 10 metros de fio, que tiraram do semáforo na Pires do Rio, onde morreu atropelado o irmãozinho do Gil. Enquanto isso, a operação na quebrada tá a milhão. Já levaram nos nossos e tem um campana na vala, e esse tiro ninguém viu, ou sua farda cobriu. Quem disparou se reparar foi o único que não sentiu. Trocar de tiro desarmado que ele apontou foi a cor da pele.
Confundiram com outro pardo, acidentes acontecem, né? O filho da atriz, atropelado de skate, são 2 semanas na mídia até prenderem o suspeito. Meu amigo de infância morto na avenida, são 14 anos de justiça e o caso ainda tá do mesmo jeito, é que eu me sinto nadando em estacas, não sei se é murro na ponta de faca, com minha própria faca apontada pro espelho. Nossa vida sempre foi à beira do corte, mas pra eles, só um corte na ponta do dedo. Literatura marginal. E, Andréia, como a cultura, contextos socioeconômicos e territoriais influenciam na realidade de vida das mães periféricas para atingir os parâmetros esperados pela sociedade em relação às melhores formas de se educar os filhos ligados à alimentação saudável, né, gente? Exposição a telas, deixar ou não, gente, a criança antes dos 3 anos na creche. E eu pergunto sobre isso porque é uma das coisas que a gente vê muito acontecendo assim, de ter muitas falas, principalmente nas redes sociais, e também trazendo para o contexto fora das redes, fora da internet, no contexto offline. O que você tem para trazer sobre isso, em relação a essa pergunta? Então, primeiro, né, eu fiquei pensando quando você estava fazendo a pergunta, de que se as coisas não dão certo, né, a gente sempre quer procurar um responsável. E geralmente a responsabilidade quando as coisas não dão certo com as crianças sobrecai sobre a mãe. E assim, a mãe, ela vai ser culpabilizada de qualquer maneira. Então, se você amamenta até os 6 meses e parou cedo. Se você dá, né, a amamentação de livre demanda, a criança já tem 1 ano e está, né, pendurada nessa teta. Então, você vai ser, primeiro, você vai ser criticada de qualquer maneira. Né? Então, por quê? Porque você não está dentro daquele padrão estipulado. Se você sai para cá ou sai para lá, vai ter uma crítica, vai ter alguém te apontando. Amamentou pouco, amamentou muito, não amamentou. Né? Esse leite que você deu não prestava. Né? Mas sempre pensando que muitas vezes, né, eu acho esse lugar também de tentar fazer um pouco as pazes, né, e se conectar com as nossas mães e com a nossa própria maternidade, é sempre pensar que a gente fez o possível. Né, dentro do que a gente tinha ali, na nossa mão, era o que a gente tinha, né, para oferecer. Às vezes é muito pouco, mas é o que a gente naquele momento conseguia ofertar. E depois a gente pode ressignificar isso mais para frente, né? Mas não nesse lugar de culpa, né? Mas quando a gente olha para esse lugar um pouco mais ampliado, contextualizado da nossa vida, a gente quer pensar numa responsabilização coletiva, né? Para que tudo não recaia somente sobre a mulher. E você falou, colocaram ou não a criança antes dos 3 anos. Às vezes a pessoa precisa colocar essa criança com 1 mês em algum lugar para ela poder voltar ao trabalho, que muitas vezes são trabalhos informais, né? Eu preciso fazer as minhas encomendas, meus doces, meus bolos, né, para vender. Preciso cozinhar, preciso voltar a ser, né, a diarista. E às vezes isso é quase que imediatamente. A mulher às vezes nem consegue cumprir a quarentena, né, os 40 dias mínimos aí, ela já está pensando de como é que ela vai dar conta de voltar para o mercado para trazer o sustento para casa. Né? Então, é muito desigual. As mulheres de outras classes sociais, elas talvez tenham aí, né, uma babá, alguém, né? Então, na política nacional também, a gente está tentando discutir essa corresponsabilização de gênero. Né? Então, quem é responsável pelo cuidado? Então, não é só a mulher, né? Então, a gente também tem que começar a olhar para isso e delegar que esse cuidado precisa ser um cuidado mais corresponsável, né? Então, eu tenho a minha parte, você que é minha companheira, meu companheiro tem uma parte, e assim vai, né? Para a gente poder minimamente ter um lugar um pouco mais saudável para essa mulher poder existir, né? Porque além da gente ser mãe, a gente também é mulher, a gente também tem sonhos, a gente tem desejos, né? A gente gostaria de fazer coisas que a gente muitas vezes deixa de fazer, né? E depois os filhos crescem, aí muitas vezes o companheiro, se ele existiu em algum momento, ele foi embora. Aí a gente se vê sozinha e a gente se vê perdida. Eu falei, e aí, quem sou eu, né? Porque eu fiquei o tempo todo, né, olhando para o outro, ou para os outros, ou para as outras, e me perdi nessa história toda, né? E é muito triste a gente se perder.
Bom, gente, a gente está chegando no finalzinho da entrevista. Muito importante tudo que foi dito aqui. Mas, Andréa, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para as mães e para a sociedade. Bom, enquanto sociedade, né, eu acho que nós temos um grande desafio de pensar esse lugar mais equânime do cuidado, né? De como é que a gente vai pensar esse lugar um pouco mais, uma corresponsabilidade pelo cuidado, que isso não fique só sobre nós mulheres e principalmente sobre nós mães, né? Que isso não é uma luta também só das mulheres, essa é uma luta que precisa ser uma luta de mulheres, de homens, de todas as pessoas que habitam, de pensar, né, de olhar, que essa sobrecarga trazido aí, né, construído lugares de muito adoecimento, né? Então que a gente possa olhar para isso com um pouco mais de responsabilidade, né, de que isso é uma função da sociedade, né? Cuidar também das pessoas que sempre cuidaram, que foram, né, que somos nós mulheres. A gente também não está autorizada, depois que se torna mãe, a ir num pagode, a tomar uma cerveja, a namorar, né, a viver a nossa sexualidade. Parece que tudo isso se torna um grande pecado, né? Então a mulher, se você encontra com uma mãe sozinha no samba, a primeira coisa que se pergunta, cadê seu... cadê seu filho? Seu filho está com quem? Ninguém pergunta pro pai, né? Pro homem, né? Cadê sua esposa? Cadê seu filho? Mas essa pergunta inevitavelmente será feita para nós, né? E eu desejo que as mulheres encontrem esse lugar de respiro, de cuidado, e que elas se autorizem também a experimentar, poder ser um pouco mais quem elas desejam ser, e que elas possam olhar para o lado, né? E se reconhecer em outras mulheres que caminham juntas. Andréa, muito obrigada por aceitar o convite, por desenrolar as ideias, né, sobre maternidade sem culpa. Gratidão. Eu que agradeço. E é isso, gente. Promover a maternidade sem culpa envolve criar uma cultura de apoio onde as mães se sintam acolhidas, a tomada de decisões que melhor atendam às necessidades de suas famílias, sem sentirem constantemente julgadas por isso. É importante lembrar que ser mãe é uma jornada desafiadora, mas também gratificante, e cada mãe merece sentir confiante em suas escolhas, sem carregar um fardo desnecessário de culpa. Vocês também podem seguir a psicóloga Andréa Arruda no Instagram e não se esqueçam de seguir a gente. Desenrola _, curta os nossos vídeos e comente sobre o que mais gostou do nosso papo. Um salve para todos, todas e todas que estiveram aqui com a gente. O Desenrola Aí é um programa quinzenal, tendo como realização o Desenrola e Não Me Enrola e a Fluxo Imagens. Até o próximo episódio, um cheiro e axé!